exercício que nós vamos resolver agora, entram duas correntes puras, uma de água e uma de ácido sulfúrico. E sai uma corrente 3, com uma solução aquosa, constituída desses dois componentes, em que 0,40 em massa é de ácido sulfúrico e 0,60 de água. E pede para a gente descobrir qual que é a temperatura de saída dessa corrente 3. Esse problema tem dois modos de resolver, porque as correntes entram puras. Você pode resolver por balanço de energia ou por reta adiabática. Primeiro eu vou resolver balanço de energia. Seguindo a nossa mesma equação, trata-se de um problema em que o processo é adiabático. Então a gente vai cortar esse termo do calor, ficando apenas o somatório das vazões mássicas multiplicadas pelo valor da entalpia de cada corrente. Mantendo nossa convenção de sinais, positivo para a corrente entrando, negativo para a corrente saindo. Agora nós vamos obter o valor da entalpia para a corrente 1, que é ácido sulfúrico puro. Ácido sulfúrico puro vai ser obtido nessa reta de 100% aqui. Então, a gente vai encontrar essa reta com a curva da temperatura da corrente, que é 80 graus Fahrenheit. Está aqui. Aqui dá uma embolada, mas dá para a gente obter que o valor da entalpia dessa corrente 1 é igual a 5 BTU por libra-massa. Para a corrente 2, que é a água pura, a gente vai obter aqui, nessa reta, de 0% de ácido sulfúrico. Então, a gente vai traçar uma reta daqui até 80 graus Fahrenheit, que é a temperatura da corrente, e obter que a entalpia é de 48 BTU por libra-massa. Agora, com esses valores, a gente joga na equação do balanço de energia, abre o somatório, positivo para a corrente entrando, negativo para a corrente saindo. Só que a gente não tem o valor de M1, M2 e M3. A gente vai usar uma base de cálculo. A gente vai considerar que M3 é igual a 1, e sendo que M3 é 0,4 de ácido sulfúrico e 0,6 de água, e que essas outras duas correntes entram puras, então, no caso, se 0,40 aqui é de ácido sulfúrico, todo esse ácido sulfúrico veio da corrente 1. Então, no caso, a corrente 1 é 0,40 e a corrente 2 de água pura tem que ser 0,6. Substituindo esses valores e os valores da entalpia que a gente encontrou no diagrama, a gente vai obter que a entalpia da corrente 3 vai ser de 30,8 BTU por libra-massa. Agora a gente vem no diagrama e traça. A corrente 3 tem 0,40 de ácido sulfúrico. Então, a gente vai traçar daqui até encontrar no 30,8 do valor da entalpia. E acha um ponto aqui. Do 40 até no 30,8. Então, a curva da temperatura dessa corrente teria que passar mais ou menos aqui. Aí eu tracei essa curva verde para identificar onde deveria passar a curva com essa temperatura, que no caso não tem originalmente no diagrama. Se a gente vê o espaçamento entre as curvas aqui, é mais ou menos de 20 graus Fahrenheit. Então, aqui dá umas duas curvas. É mais ou menos aproximado. Então, a temperatura aqui seria de aproximadamente 250 graus Fahrenheit. O outro método de reta diabática é da seguinte maneira. A gente traça uma reta para a corrente de ácido sulfúrico pura, que seria encontrada aqui, e outra para a água pura, que é essa. E agora a gente vai interceptar essas duas curvas com uma reta daqui até aqui, que é essa é a reta diabática. E agora a gente vem e sabe que a corrente 3, a fração mássica dela é 0,40. A gente vai traçar uma reta do 0,40 aqui até essa reta diabática. E esse seria o ponto em que deveria passar a curva com a temperatura. E aqui, qual a temperatura que teria mais ou menos aqui? Seria também mais ou menos 250.